Meu caro vestibulando, você, meu concurseiro, professor Guilherme Lemos, da sua disciplina de quê, meu filho? Atualidades. Esse momento para mim é muito importante, eu fico aguardando ansiosamente o momento de poder trazer informações valiosas que com certeza vai fazer a diferença no seu Exame Nacional do Ensino Médio, no seu concurso público, tá bom? Galera, eu vim hoje com a parte 2 do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou Lei Brasileira de Inclusão. Lei 13.146, aprovada no dia 6 de julho de 2015. Galera, eu estava justamente falando sobre as obrigações que as empresas passarão a ter em relação ao cumprimento do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Só para você ter uma ideia, eu vou colocar uma manchete aí no ar. A Coca-Cola. Vocês devem recordar que a multinacional Coca-Cola, que atua em todo o país, entretanto, em cada região tem um grupo que tem os direitos de engarrafamento e distribuição da Coca-Cola, já que você sabe que ela é um holding. Galera, vocês têm um professor de geografia, o meu parceiro Regiopídio Lacerda, que com certeza vai trabalhar com vocês, ou já trabalhou, as chamadas formas de oligopólios. Vocês sabem que quando uma empresa domina o mercado de um produto ou serviço, ela tem o chamado monopólio. Quando várias empresas se unem para dominar o mercado desse serviço ou de uma mercadoria, eu tenho um oligopólio. E nós reconhecemos 3 tipos de oligopólios. Os cartéis, que é quando empresas independentes se reúnem para tabelar o preço comum de seus produtos. Por exemplo, um exemplo muito típico, os postos de gasolina. Eu tenho o truste, que é quando há fusão entre empresas, para dominar todas as etapas, desde a extração da matéria-prima até a distribuição da mercadoria, até chegar ao consumidor. Truste horizontal, quando ocorre fusão entre empresas de mesmo ramo. Um exemplo, Lojas Maia, Magazine Luiza, Sadia e Perdigão, Ambev, que aglutina as marcas de cervejaria. Eu tenho o truste vertical, que é quando empresas de ramos diferentes se unem. Por exemplo, a Procter & Gamble, a P&G, é um exemplo de truste vertical. E eu tenho um holding, que geralmente são pessoas, grandes empresários, que têm o controle acionário sobre várias empresas. Geralmente o holding é definido com a expressão grupo. Eu tenho o grupo M. Dias Branco aqui no Ceará, eu tenho o grupo Edson Queiroz, eu tenho o grupo Pão de Açúcar, eu tenho o grupo Rockefeller. Então eu tenho vários holdings, tá certo? A Coca-Cola, ela é uma espécie de holding, porque geralmente ela é controlada por grupos. Por exemplo, aqui no Ceará, se eu não me engano, é o grupo Gereissati. Lá no Amazonas, em Manaus, eu tenho o grupo Simões. E galera, olha que notícia quentinha para ti, para você utilizar como exemplificação. A Coca-Cola, ela foi multada pelo Ministério Público do Trabalho do Amazonas em R$250 mil por danos morais coletivos, porque não contratou deficientes. Mas Guilherme, o que é que tu está usando? Meu amigo, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Apesar de entrar em vigor apenas em janeiro de 2016, já há leis específicas que guardam um determinado número de vagas para pessoas com deficiência nessas empresas. E aí eu trouxe o dado do Estatuto, mas também vou te mostrar o dado antes dele. Galera, a Coca-Cola ela foi punida porque ela deixou de contratar 78 empregados com algum tipo de deficiência ou pessoas reabilitadas. Por quê? Galera, de acordo com o Estatuto, olha a mudança. As empresas que possuem de 50
a 99 empregados, no mínimo, tem que dispor de uma vaga para a pessoa com deficiência. Acima de 100 empregados, 100 empregados acima, essa empresa tem que dispor de 5% das vagas para pessoas com algum tipo de deficiência ou reabilitadas. E uma das coisas que foi danosa também em relação à atuação da Coca-Cola é que geralmente ela contratava as pessoas com deficiência em regime de experiência. E vocês sabem que o regime de experiência, o próprio nome já está dizendo, é um período curto que deve ser utilizado para a empresa avaliar os trabalhos do funcionário. Não deve ser uma prática permanente assinar a carteira em regime de experiência, pois a Coca-Cola foi multada. E se ela não pagar a indenização e não cumprir com a contratação das pessoas com deficiência ou reabilitadas, paga uma indenização por funcionário de R$500. Aí você diz, Guilherme, então o estatuto, quando entrar em vigor, aí sim que vai procurar essas empresas para serem punidas, né? Pelo menos em sua amplitude, porque imaginem que não é apenas a Coca-Cola, você tem uma gama de empresas que talvez até desconheçam, né, o que as leis trazem. Então, o Estatuto da Pessoa com Deficiência ela traz o seguinte: empresas com 50 a 99 empregados, uma vaga para pessoa com deficiência. A partir de 100, 5% das vagas, ok? Além disso, nós comentamos auxílio e inclusão para pessoa com deficiência que exerce atividade remunerada. Mas também há um outro dado importante. Vocês recordam que existe uma lei chamada Lei de Licitações. Essa lei ela define de que modo as empresas particulares podem participar da disputa em torno de uma licitação para oferecer um determinado produto ou serviço para empresas públicas. A Lei de Licitações agora, de acordo com o Estatuto, vai passar a promover empresas que respeitem o Estatuto. Isso já deveria ser uma obrigação, mas não estava definido em lei. Então, de acordo com a Lei de Licitações, só participarão da disputa por uma licitação as empresas que já tenham um histórico de respeito ao Estatuto. Tá bom? Isso é um dado relevante que eu acho importante. Outra coisa é com relação às expressões. Eu falei para vocês a questão da expressão portador e agora eu gostaria de falar com vocês sobre uma filosofia. Vocês devem conhecer um filósofo chamado Spinoza. Escreveu um livro maravilhoso chamado Tratado da Correção do Intelecto. E vários teóricos estão sendo impactados pela filosofia de Spinoza. E existe um americano que ele coloca que a própria expressão pessoa com deficiência, afinal, para esse teórico, não há deficiência. Não falta algo numa pessoa, muito pelo contrário. A pessoa que nós julgamos com deficiência, na realidade tem algo que nos falta, que é uma sociabilidade específica. Então, esse teórico americano, enfim, eu vou buscar o nome dele especificamente, me falha a memória, mas ele é influenciado pela filosofia spinozana e ele diz o seguinte: ora, não há deficiência, não há falta, há excesso, porque essa pessoa possui algo que nos falta, que é uma sociabilidade específica. Então apanhe esse pensamento, que eu acredito que é um pensamento bonito, é um pensamento que você pode utilizar até para chegar a um grau aí de compreensão do que seria a inclusão. Tá bom? Então, galera, com relação às mudanças do Estatuto, eu passei para vocês as principais, tá certo? Outro ponto interessante foi o que a Mara Gabrilha, a cadeirante, ela colocou como sendo a anulação do impedimento. Por exemplo, quando uma pessoa com deficiência, um cadeirante, está na cidade, ela encontra vários obstáculos. Esses obstáculos provocam um impedimento. A partir do momento que a esfera pública possibilita o acesso através de rampas, a rampa representa a anulação do impedimento. Ela garante a acessibilidade. Então as cidades devem se preparar para isso. Eu não comentei a questão das penalidades. Bom,
vocês sabem que no caso de descumprimento do estatuto, vocês podem responder, nós, qualquer pessoa, qualquer empresa, pode responder em duas esferas, a esfera civil e a esfera penal. Geralmente na esfera civil há o quê? Uma ação por danos morais e materiais. E na ação penal existe uma pena de reclusão de 1 a 3 anos para quem descumprir o estatuto da pessoa com deficiência. Guilherme, me diga uma coisa, no caso de uma instituição pública, bom, é outro ponto polêmico da matéria. É tanto que a presidente Dilma Rousseff realizou alguns vetos, 7 vetos no total em relação à Lei 13.146 de 2015, que versa sobre os direitos da pessoa com deficiência. Uma coisa que me chamou a atenção é que há a possibilidade de obstruir repasses de verbas para as instituições públicas que não respeitarem o estatuto. É outro ponto polêmico que merece uma especial atenção, tá certo? Estamos num momento em que vocês podem se utilizar, inclusive, para compreensão, tanto do estatuto em PDF, que o Israel vai colocar aqui abaixo, para que vocês possam ler ele na íntegra, como vocês podem, por exemplo, procurar materiais audiovisuais, como a série de reportagens do médico Drauzio Varela, intitulada Qual é a Diferença? O último capítulo, dia 23 de agosto, tratava do estatuto, mas o primeiro episódio já faz toda uma abordagem em relação, por exemplo, à síndrome de Down. Inclusive, o âncora da reportagem é o Nelson Viola, tricampeão mundial de judô, que possui síndrome de Down. Vocês podem procurar esse material. Eu vou pedir, inclusive, que o Israel, se tiver algo em torno disso, que trabalhem com vocês. Eu acho que essas informações foram pertinentes. Nós vimos o que é o estatuto, a lei que o define, quais são seus objetivos, o histórico de leis antes da aprovação do mesmo. Eu coloquei que ele está embasado na Convenção Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU, tá certo? O Brasil, inclusive, foi reconhecido pela ONU por ter um estatuto extremamente moderno e inclusivo, e eu espero que as instituições, tanto as confederações como a responsabilidade que é compartilhada, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, não vai ser aplicado apenas pelos órgãos federais, os órgãos estaduais e municipais também. Há uma responsabilidade compartilhada em relação à execução do mesmo. Então lembrem-se, na agenda governamental está a Lei Brasileira de Inclusão, tá certo? Agora, com um caráter muito mais pedagógico, muito mais profundo, para que esses 45,6 milhões de pessoas que tenham algum tipo de deficiência passem a ter seus direitos respeitados, ter suas oportunidades garantidas e, o mais importante, a equiparação de oportunidades para uma sociedade que se diz democrática de fato. Tá bom? Muito grato, professor Guilherme Lemos, seu amigo de todas as horas. Até a próxima, se Deus quiser. Não esqueçam de um ponto. Eu falei para vocês que sempre que eu pudesse, eu deixaria algumas notícias para que você não fosse pego de surpresa num enunciado ou num texto motivador de uma avaliação. Vocês devem ter visto que aquela PEC 171 de 1993, que versa sobre a redução da maioridade penal, foi aprovada em segundo turno, no dia 19 de agosto, pela Câmara dos Deputados. Vocês viram que ela foi ainda mais restringida, né? Agora os crimes, homicídio doloso, lesão corporal com morte e a questão do estupro, né? E ainda vigora aquela observação da criação de novos estabelecimentos para esses jovens ou para essas pessoas de 16 e 17 anos que serão julgadas na esfera comum, pela justiça comum, em cima desses 3 crimes. Então, acompanhe que a matéria vai passar por 2 votações no Senado até a sanção ou veto parcial ou total da presidente Dilma. Outro dado importante foi a explosão numa cidade chamada Tianjin, na China. Vocês devem ter visto que ocorreu uma explosão catastrófica
na região de Tianjin, numa empresa automobilística Volkswagen. 50 pessoas morreram até o presente momento, 2.700 veículos destruídos, tá bom? E por último, como dados, não são notícias rápidas, tá? Uma espécie aqui de Humanas em Foco News, nós temos a descoberta na Etiópia do fóssil humano mais antigo. Seria o Homo habilis, um ancestral do Homo sapiens, onde foi encontrada a mandíbula do Homo habilis, que teria 2,8 milhões de anos. Tá bom? Cientistas fizeram essa importante descoberta. De acordo com esses arqueólogos, galera, ele seria ali a transição entre o comportamento, o hábito quadrúpede para bípede. Tá bom? Então, óbvio, pode vir numa provinha de ciências humanas, cobrando aí um pouco de geologia, bacias sedimentares, a questão da petrificação, formação de fósseis. E lógico, aqui a gente passa em primeira mão a notícia para que quando você veja no enunciado, você já se lembre automaticamente do curso online Humanas em Foco, que trouxe para ti em primeira mão. Muito grato, até a próxima, se Deus quiser. Humanas em Foco, aprender já se tornou mais divertido. Muito obrigado.